Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós pensamos, todos nós meditamos, todos nós nos interessamos, que é sobre sucesso. Hoje nós vamos falar sobre sucesso. Todos nós nos interessamos por esse assunto, porque todos nós queremos lograr êxito naquilo que desejamos ou que nos propomos fazer. Segundo o dicionário Oxford, sucesso é justamente isso, ter um bom resultado. Sucesso significa ter êxito, sucesso significa ter triunfo. Ou seja, ter sucesso é você conseguir fazer aquilo que você se propôs fazer. Se você quer fazer uma cadeira e você consegue fazer a cadeira, então você teve sucesso. Se você quer criar filhos bem criados e seus filhos estão bem criados, então você teve sucesso. A grande questão é que os resultados nem sempre falam por si só. Como assim os resultados não falam por si só? Porque os critérios mudam ao longo da vida. E embora você possa olhar para a vida e pensar ter tido sucesso em alguma área, pode ser que ao longo do tempo, aquilo que você pensava ser sucesso, quando começou na empreitada, você já não considere sucesso mais, e você pode, embora tendo bons resultados, ainda se considerar um fracassado. Ou você pode ter sucesso em uma área de sua vida, mas em outra área fundamental, você ter fracassos muito profundos, e você não consegue enxergar o sucesso, porque olhando em retrospecto, o fracasso fala mais alto. E por que isso acontece? Isso acontece porque o sucesso está diretamente relacionado com os valores que temos. Se para uma pessoa, ela tem o valor de que ter sucesso é ter uma família unida, tudo diferente disso será fracasso. Se uma pessoa tem como valor ter sucesso na área financeira, e é esse o valor que ele busca, qualquer coisa diferente disso será fracasso. Se alguém busca ser respeitado e reconhecido na sociedade, e isso não acontece, ele se sente um fracassado. Pensando assim, nós deveríamos estar mais preocupados com os nossos valores, e com um valor geral sobre a vida, do que ficarmos concentrados em aspectos da vida. A vida não é feita de um só aspecto, a vida é feita de a soma de aspectos. Eu tenho que olhar para minha família, para olhar para minha família, eu tenho que cuidar emocionalmente dela, eu tenho que cuidar espiritualmente dela, mas eu também tenho que cuidar financeiramente da minha família. Quando eu olho para mim, eu tenho que obter resultados da minha vida financeira, mas a minha saúde também precisa estar bem. Então é um conglomerado de aspectos que formam uma visão geral. Escute bem, o sucesso sempre compensa uma área mediana de nossas vidas, mas um sucesso nunca compensa um fracasso. Ainda mais se o fracasso é numa área fundamental. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se você perder o seu casamento, você ainda se sentirá um fracassado. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se os seus filhos não amarem Jesus, ainda você se sentirá um fracassado. Ou seja, um sucesso em uma área fundamental da vida nunca irá compensar um fracasso em outra área fundamental. Por isso nós deveríamos estar mais preocupados em ter uma visão geral, um valor geral sobre a vida, um valor sólido, para vivermos por esse valor, do que ficarmos concentrados em pequenos resultados ao longo do tempo em determinados aspectos. Mas para que possamos construir um valor sólido, nós precisamos olhar para as Escrituras e entender o que Deus considera sucesso. Nós temos que olhar para as Escrituras e sair dela com um valor sólido, para que olhando para esse valor possamos aplicar a nossa forma de viver, e nossa forma de viver possa no final de tudo dar-nos a sensação de que valeu a pena. E hoje eu queria meditar com você em Lucas capítulo 7, nós vamos olhar para a vida de um homem que Jesus diz ter sido bem sucedido. Lucas capítulo 7, a partir do verso 18 diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? As coisas das quais Jesus estava fazendo. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu que haveria de vir ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro?
Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Só uma pausa na leitura. A palavra tropeço aqui é a palavra escândalo. Essa palavra, entre muitos significados, ela também significa ofensa. O que Jesus estava dizendo para eles responderem a João, que era bem-aventurado aqueles que não se ofendiam dele. Continuando a leitura, o texto diz: depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Hoje eu quero meditar sobre a história de João Batista. Eu quero falar sobre várias fases de sua vida, e começando pela fase da qual nós estamos lendo. João Batista foi um profeta de Deus que profetizou e confrontou todas as classes sociais de sua época. João Batista confrontou os policiais, os soldados romanos. Ele confrontou os publicanos, funcionários públicos. Ele confrontou os religiosos, os fariseus e todos aqueles que iam ter com ele. Mas ele também confrontou os políticos. E ele não confrontou os políticos em áreas administrativas, ele confrontou especificamente Herodes, porque Herodes estava casado com a mulher de seu irmão. A história diz que essa mulher Herodias não era simplesmente mulher do irmão dele, mas também era sobrinha dele. O que faz dele não somente um adúltero, mas também envolvido em uma relação incestuosa. João Batista o confronta. Flávio Josefo, que é um historiador da época, ali logo dos primeiros séculos, ele vai dizer que João Batista também foi preso porque ele começou a incomodar os poderosos. Agora João Batista está preso porque ele falou a verdade, está numa prisão, não recebeu a visita de Jesus. Ouve dizer que o ministério de Jesus está crescendo, está prosperando. E por algum motivo a dúvida entra em teu coração e ele pede que os seus discípulos procurem Jesus para confirmar se Jesus era quem de fato eles estavam esperando ou se eles deveriam esperar por outro. Jesus responde de forma indireta a João dizendo: vão lá, digam para ele o que está acontecendo. Diga para ele que os frutos falam por si só. E quando os discípulos vão embora, Jesus se volta para a multidão e começa a falar de João. E Jesus diz: o que vocês foram ver? Vocês foram ver uma pessoa esplêndida? Não, vocês não foram ver isso. O que vocês foram ver então? E então Jesus pergunta: vocês foram ver um profeta? E Jesus diz: muito mais que um profeta. Vocês foram ver aquele que estava profetizado. Profetizado aonde? Isaías capítulo 40, a partir do verso 3 diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada, e justas todas as pessoas haverão. Todas as pessoas haverão, pois é o Senhor quem fala. A palavra diz, através de Isaías, o mesmo profeta que foi usado para profetizar a respeito do Messias. O mesmo profeta que se levantou para falar do Emanuel, o mesmo profeta que se levantou para falar que o príncipe da paz viria, esse mesmo profeta se levanta para dizer que haveria de vir um antes do Messias, e ele prepararia o caminho. O ministério de João não é só um ministério de ficar chamando atenção. Isaías fala que ele endireitaria as veredas.
O que é endireitar as veredas? É aplainar os caminhos. Isaías vai dizer que ele iria nivelar os montes, ele iria preencher os vales. Ele não está falando de geografia. O que Isaías está falando são de pessoas, que ele abateria os orgulhosos, que ele daria esperança aos fracos, e ele prepararia a plataforma para a chegada do Messias. Malaquias também profetiza a respeito de João Batista, ele diz no capítulo 4, versos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição, ou separado para a destruição. Malaquias diz que antes do dia do Senhor, seria enviado Elias. Ele não estava falando de reencarnação, ele estava falando sobre ímpeto profético. De todos os profetas que passaram no Antigo Testamento, todos eles, até dos mais poderosos, nenhum teve um discípulo, além de Elias, que fez mais do que o profeta principal. Moisés foi incrível, mas Josué não fez o dobro que ele fez. Samuel foi incrível, mas seus filhos não fizeram o que ele fez, nem mesmo os profetas que vieram logo após dele. Mas Eliseu, depois de Elias, praticou e operou o dobro de milagres que Elias operou. Elias foi um profeta extremamente importante, mas que entregou à próxima geração a algo mais relevante. E foi assim que João Batista veio. João Batista veio, operou coisas, preparou o caminho, mas ele sabia que ele estava fazendo para que o próximo fizesse mais do que ele. Jesus vai dizer que ele era mais do que um profeta, mas não só isso. Ele vai dizer que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Você entende isso, irmão? Ele foi maior do que todos. Isso quer dizer que ele foi maior do que Davi. Isso quer dizer que ele foi maior do que Moisés. Isso quer dizer que ele foi maior do que Noé. Isso quer dizer que ele foi maior do que Daniel. Isso quer dizer que ele foi maior do que Samuel. Isso quer dizer que ele foi maior do que o próprio Isaías. Isso quer dizer que ele foi maior do que Eliseu. Ele foi o maior de todos até ali. Queridos, isso é extremamente relevante, porque nós temos que fazer a pergunta, por que ele foi o maior? Porque todos antes dele viviam para apontar para aquele que haveria de vir um dia. Noé, quando construiu a arca, através da arca, estava profetizando que um dia viria um que nos colocaria em si para a salvação. Jesus é a nossa arca. Nós vimos todos os outros profetas se levantando e dizendo, olha, vai vir um dia chegará o Emanuel, que é Deus conosco. Moisés se levanta e diz, um dia o Senhor há de enviar um profeta semelhante a mim. João Batista é o único que não profetiza olhando para o futuro, é o único que profetiza em seu próprio tempo. Não vai acontecer, chegou. Nós estamos no tempo daquele que haveria de vir, ele chegou. João Batista foi o único que tocou a profecia com as mãos. Enquanto todos viam de longe, João Batista tocou no Messias, ele tocou no Deus encarnado, e ele pôde descer as águas, o profeta encarnado, o Messias, o Deus que veio para nos salvar. Ele foi o único que teve esse prazer, ele finalizou um tempo. A Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista, ele é o fim de um ciclo que durou milhares de anos. Por isso ele é o maior. E esse profeta veio num contexto muito emblemático, pois Israel estava vivendo o auge, depois de tanto tempo, ele estava vivendo o auge religioso. O templo de Herodes era suntuoso, pessoas vinham de todos os lugares do mundo para adorar o Senhor em Jerusalém. Todas as seitas judaicas estavam crescendo. Mas Jesus só endossou o ministério de João Batista. Jesus não aplaudiu nenhum sacerdote. Jesus não disse que nenhum fariseu estava fazendo correto. Mas ele se levanta e ele endossa o ministério de João Batista, não só com essas palavras, mas quando Jesus foi ser batizado por João. E agora essa é a minha interpretação. Que Jesus foi batizado por João principalmente para endossar o ministério do próprio João. Porque embora Filipenses capítulo 2 diga
que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. E Paulo começa falando sobre Jesus, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Embora saibamos que o batismo de Jesus nos ensina a sermos humildes, porque ele mesmo sendo Deus, não teve problema em se colocar nas mãos de um simples mortal para ser batizado. Quanto mais nós, quando nos submetemos às outras pessoas, temos que ter o mesmo coração de Jesus. Mas Jesus foi para um batismo de arrependimento sem ter pecado. O que Jesus estava dizendo a todos que estavam vendo o seu batismo é: olhem para o ministério de João Batista, ele é um ministério sério. E o que esse ministério estava dizendo? Estava dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus apontava para João, e João apontava para Cristo. O ministério dele foi endossado por Jesus. Agora, irmãos, João é a resposta a muito tempo de silêncio. Tinham 400 anos que Deus não falava com Israel. 400 anos desde o último profeta. Nós olhamos em retrospectiva e pensamos que 400 anos é pouco. É praticamente a história do Brasil. Sem nenhum profeta se levantar, sem se ouvir a voz de Deus. De repente, um sacerdote velho entra no templo para fazer o seu serviço. Um anjo aparece, esse sacerdote, o nome dele era Zacarias. E quando esse sacerdote vê o anjo diz: a sua mulher ficará grávida e dará à luz a uma criança. Irmãos, os dois já eram velhinhos. Eu falei isso no Tadel esses dias. Você acha mesmo que os dois estavam orando para ter um filho, irmãos? Imagine Isabel velhinha: ó Senhor, levanta meu marido, dá um filho para nós. Irmãos, ela tinha orado uns 50 anos antes. Eu acho que quando o anjo chegou assim para Zacarias e falou assim: sua mulher vai dar à luz a um filho, falou: rapaz, eu acho que você ouviu a oração tarde demais. Já passou até a vontade. Mas é que Deus queria dar João Batista no tempo certo. João Batista tinha que vir 6 meses antes de Jesus para preparar o caminho. Por isso, abrindo parênteses nessa mensagem, por isso que nós temos que ter paciência e esperar no Senhor. Porque se eles tivessem recebido o resultado de sua oração, quando eles pediram, eles teriam até um filho, mas não teriam o maior de todos da antiga aliança. Para ter o maior de todos, havia um tempo correto para aquela oração ser respondida. Então João Batista, ele é fruto de um milagre semelhante ao milagre de Isaac. Os pais já eram idosos, não podiam mais ter filho, mas de repente Deus vem e milagrosamente intervém, e agora os dois podem gerar uma criança. Além de ter sido um milagre, João Batista nasce dentro de um lar sacerdotal, mas provavelmente não teve a oportunidade de viver muitos anos com seus pais, porque ele nasce de pais idosos, e a expectativa de vida naquele tempo era muito menor do que hoje em dia. Provavelmente João Batista viveu pouco tempo com seus pais. João Batista era cheio do Espírito Santo, no sentido de que a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, não como conhecemos ser cheio do Espírito Santo hoje, que é ter uma vida transformada e regenerada. E isso foi uma experiência possível depois da morte e ressurreição de Jesus, mas ele era cheio do Espírito Santo para atuar naquilo que Deus havia lhe dado. Ele era filho de sacerdote, ele poderia ter escolhido pela trajetória sacerdotal, mas ele não escolhe pela trajetória sacerdotal. A Bíblia diz que ele vai para o deserto pregar a palavra do Senhor. Ele veste uma roupa que arremetia muitos anos antes dele. A Bíblia diz que ele se vestia com roupas de animais. Talvez uma forma lúdica de se conectar com o profeta Elias. A Bíblia vai dizer que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. É verdade que há uma tentativa de interpretar gafanhoto como alfarrobas, que eram as bolotas, inclusive, que o filho pródigo quis comer. Era o alimento de pobres, mas há um grande consenso que a Bíblia de fato estava falando de gafanhoto. Ele pegava o gafanhoto, molhava no mel e comia. Ele era nazireu. O que significa ser nazireu? Nazireu não é uma nacionalidade. Era um voto que alguns pais faziam, mas alguns Deus pedia. Nós vemos isso em Samuel, nós vemos isso também em Sansão, e nós vemos isso também em João Batista, que eles não podiam, prioritariamente, eles não podiam ter contato com nada que se derivasse da uva.
Eles não podiam tocar em cadáver e eles não poderiam cortar o cabelo. Então eu estou ajudando você a construir o estereótipo de João. João era cabeludo, vestia uma roupa estranha, morava no deserto e comia comida estranha. Não ia em festas, não tomava vinho, não era um homem que estava ali preocupado com a sua aparência. Ele estava no deserto, no caminho do Rio Jordão, pregando a palavra de Deus e pregando o batismo de arrependimento. Ele era a transição, ele não era a continuidade. Ele morreu com pouco mais de 30 anos de idade, decapitado por um motivo fútil. Ele não era o noivo, ele nem mesmo a noiva, ele era só o amigo do noivo. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. João Batista só estava apresentando um para o outro. No domingo passado eu tive a alegria de fazer o casamento do Tadeu e da Marina. E na hora que nós estávamos conversando ali, se acertando com o fotógrafo chegou para mim, meu amigo, gentilmente falou: pastorzão, na hora dos votos, se você tiver como dar uma saidinha de cena, para você não sair nas fotos, a gente agradece, porque às vezes o pastor está ali atrás, o noivo e a noiva estão fazendo o voto. Quando os dois começaram a falar, eu só dei 2 passinhos para o lado, assim, ó. Sabe por quê? Porque aquele momento é o momento do noivo e da noiva. E o melhor que podemos fazer é sair de cena. João Batista foi tirado de cena, porque a noiva estava se encontrando com o noivo. Aquele era o momento deles, não era o momento de João. Imagina o profeta que vem, faz o que tem que fazer e sabe que tem que sair de cena, porque não é a hora dele. E o melhor que ele pode fazer é apresentar o noivo, a noiva e sair. Esse era João. Morreu assim, tão cruelmente, não se casou, não teve filhos. Seus discípulos o deixaram em vida para seguir Jesus. E quando ele morreu, todos que foram batizados pelo batismo dele precisavam ser rebatizados, porque o batismo dele era obsoleto. Essa foi a história de João. Eu não sei você, mas eu fico confuso e pensando. Até me assusta pensar que Jesus disse que ele foi muito bem sucedido. Na verdade, a impressão que tenho quando vejo a história de João e vejo Jesus dizer que ele foi bem sucedido é que eu não entendo nada sobre sucesso. Ele não teve filhos, não casou, não teve dinheiro. O ministério dele bombou, mas quando chegou Jesus, acabou. Foi preso, não foi visitado, perdeu a cabeça por um motivo fútil. Ele perdeu a cabeça porque foi um pedido de uma moça, na verdade da mãe da moça, porque ela tinha dançado, ela queria vê-lo morrer, porque estava incomodada com o confronto. Agora, se nós olhamos para João Batista, e Jesus disse que ele foi um sucesso, você concorda comigo que nós temos que aprender algumas coisas com João? E eu quero aprender algumas lições com João, é isso que eu quero conversar com você nesta noite. A primeira lição que eu aprendo com João, é que o sucesso é fruto de uma compreensão clara de propósito. João viveu plenamente para o propósito para o qual ele foi criado. Deixa eu dizer, isso me confronta. Porque o sucesso para Deus não é fruto da sua performance, nem da quantidade de coisas que você faz. O sucesso para Deus é a fidelidade com aquilo que Ele te mandou fazer. João Batista foi considerado um sucesso, embora tenha vivido 30 anos, porque no espaço de 30 anos, ele fez absolutamente tudo o que Deus mandou. Ele não morreu cedo, ele morreu na hora certa. Ele veio, passou na terra para fazer exatamente aquilo, para preparar o caminho para o Senhor, para endireitar as veredas. E foi o que ele fez, ele preparou a nação. Depois de 400 anos, essa nação não ouvia mais a voz de Deus. De repente, a voz profética volta. Eles sabem que entre eles agora há um profeta, e esse profeta está apontando para alguém que está chegando. Eu não sou considerado um sucesso se eu faço mais do que o Caio. Eu não sou considerado sucesso se eu faço mais do que o Marco. Eu sou considerado sucesso para Deus se eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Não é uma caminhada de competição, é uma caminhada de fidelidade. Eu faço o que o Senhor quer que eu faça, então eu sou considerado por Deus um sucesso. Muitos de vocês viram esses dias um comediante ateu,
E ele vai brincar depois dizendo que ele não esperou que daria tanta repercussão positiva dentro das igrejas. Porque num dos seus shows de stand-up, ele disse que estava conversando com um crente. E o crente estava dizendo, Jesus é tudo, 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 tudo para mim. A Bíblia é um livro incrível, incrível, é tudo que eu preciso. E ele pergunta então para o amigo dele, mas você lê a Bíblia? Ele, não. Mas como assim? Não, vou na igreja, o pastor separa umas partinhas boas para nós. Mas é grande o livro, não dá para ler não, é muito grande. Então o comediante pergunta, mas você já leu Harry Potter? Tudo, sei tudo, cada história, cada magia, eu sei tudo. Senhor dos Anéis? Conheço tudo. Mas a Bíblia não. Não, a Bíblia é muito grande, muito grande. E ele fez essa comédia, mas isso caiu como um tiro na cabeça dos cristãos, porque se você quer ter sucesso, e sucesso não é operar muitas coisas, mas é ser fiel naquilo que Deus te mandou fazer, tem um lugar onde está escrito que você tem que fazer, e você não conhece. E você simplesmente não conhece o que Deus espera de você. Está aqui. Não precisa morrer por ela, compra em qualquer lugar, baixa gratuitamente, tem aplicativo para você ler, tem preguiça de ler? Dá para ouvir uma pessoa com uma voz incrível lendo para você. Estou cansado da voz desse homem, quero ouvir a voz de uma moça, agora estou cansado da voz dessa moça, quero ouvir a voz de outro homem. Não tem desculpa mais, para alguém não conhecer mais a palavra do Senhor. João Batista foi um sucesso porque ele ouviu a voz de Deus, ele compreendeu o que ele tinha que fazer e ele fez. A segunda questão que eu aprendo com João Batista é que a alegria de João estava em poder ver a quem todos esperavam. Diante da oportunidade de participar do que Deus estava fazendo, ele fazia sentido para ele as aparentes renúncias. Porque consideramos-nos fracassados quando não conquistamos tudo o que queremos na perspectiva humana, mas muitas coisas teremos que renunciar para simplesmente participarmos do que Deus está fazendo. As pessoas podem nos chamar de pessoas tolas ou inocentes por estarmos dando a nossa vida para o Senhor. E acredite em mim, quando você decide dar a sua vida para o Senhor, quando você decide participar do que Deus está fazendo, você não poderá aceitar todas as propostas, inclusive propostas boas. Porque algumas delas nos tiram daquilo que nós já entendemos que precisamos fazer em Deus. E se eu tenho uma perspectiva humana, será muito penoso. Nós cantamos aqui semana passada uma canção que gerou uma polêmica, mas não gerou polêmica por causa da letra, porque a letra é bíblica. Gerou uma polêmica porque foi declaradamente uma canção que fez os cristãos cantarem de forma hipócrita. Nós cantamos, é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Palavras de João Batista, essa música é a canção de João Batista. Mas nós, se não tivermos a visão de João Batista, consideramos as perdas como prejuízo, embora nós saibamos que não queremos viver uma vida de perdas, mas algumas delas não vão se comparar de maneira nenhuma com as coisas que nos serão reveladas, porque a palavra nos ensina a viver pelas coisas eternas, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno, não dá para comparar o peso. João Batista, diante de não casar, de morrer cedo, de ser um nazireu, de viver no deserto, a alegria de ter se encontrado com Jesus é quando valores eternos começam a pesar mais do que valores temporais. João Batista nos ensina a olhar para aquilo que é eterno e colocar os nossos olhos naquilo, custe o que custar. Mas João Batista também nos ensina que não se sentir bem-sucedido não é o mesmo que não ser bem-sucedido. João Batista está na prisão. E João Batista está pensando assim, poxa, porque quando ele manda perguntar para Jesus se era mesmo aquele que haveria de vir, você concorda comigo que o João Batista colocou em dúvida tudo o que ele tinha feito? João Batista disse, aquele a quem eu vira, o Espírito descer é esse. Então ele tinha confirmações, múltiplas confirmações de que Jesus era o Messias. Ele era o profeta que estava profetizando o Messias. Mas de repente na prisão, sozinho, ele não mais se sente um sucesso. Ele sente que não valeu a pena, a dúvida entra em teu coração. E quando os discípulos voltam para tentar mostrar a ele outra perspectiva, João ainda está na prisão, se sentindo um fracasso, quando Jesus está dizendo, ele é um sucesso.
Por isso precisamos realinhar os nossos valores com os valores de Deus, porque tem muita gente se sentindo fracassado sendo um sucesso. Por isso nós precisamos da graça de Deus para olhar para a vida de maneira correta. Esses dias eu estava conversando com um casal de pais mais maduros, o filho já é formado, mora fora do país, cuida dos seus filhos, serve a Deus, e os pais estavam tão tristes, dizendo, ai, meus filhos moram tão longe, ai, a gente sente que isso está errado. Então eu falei, vocês foram um sucesso de pais. Seu filho construiu uma família, não depende de vocês, serve a Jesus, está morando e cuidando da vida dele, e vocês estão se sentindo um fracasso, enquanto vocês são um sucesso. Se sentir fracassado não é o mesmo que ser fracassado. Às vezes você está tão inundado por uma visão daqui do mundo, das coisas da terra, que você não consegue enxergar o que Deus está enxergando. Pais que fizeram tudo certo, servem a Deus, homens que cuidam de suas esposas, estão aqui trabalhando. Quantas vezes tive que aconselhar jovens que chegavam para mim dizendo, sinto que está tudo errado, porque eu estou olhando para tal pessoa que tem a mesma idade, e ele está fazendo tantas coisas grandiosas, e eu ainda não me sinto meio irrelevante perto de tudo isso. Irmãos, existem milhares e milhares e milhares de cristãos, que nós nunca vamos ouvir o nome deles, e eles estão em diversos países, ganhando 2, 3, 4 almas para Jesus, sendo fiel a tudo que o Senhor lhes mandou fazer, enquanto eles estão se sentindo fracassados, comparando o ministério deles de 4 pessoas, com o ministério de outras pessoas de 1000 pessoas, eles se sentem fracassados, enquanto Deus está aplaudindo e dizendo, Ele é fiel em tudo que eu mandei fazer, Ele é um sucesso. Mas nós somos seduzidos pela comparação, nós somos seduzidos por outras pessoas que estão fazendo outras coisas, das quais pensamos aquilo ser sucesso, e não conseguimos olhar para o que Deus está fazendo em nossas vidas. João Batista me ensina que se sentir fracassado nem sempre é o mesmo de que ser fracassado. E por último, não devemos viver para aquilo que o senso comum chama de sucesso. Lembra que tinha um homem muito rico, que fez uma grande colheita, que teve sucesso em todo o seu empreendimento, mas Jesus conta uma parábola sobre ele e diz que ele estava feliz por ter tido sucesso em sua colheita, mas ele ouve uma voz que diz, louco, essa noite lhe pedirão a tua alma, o que você tem? E aí Jesus vai dizer, isso acontece para as pessoas que são ricas aqui no mundo, mas são pobres para a eternidade. Nós não devemos deixar que o senso comum de sucesso invada o nosso coração. O senso comum vive mudando, e é diferente a cada classe social. Avaliarmos nossa vida por um padrão tão volátil não é sábio. Devemos construir nossos valores sobre bases eternas, pois assim nem a perda de cabeça será considerado fracasso. Irmãos, o que é sucesso muda demais. Dependendo da classe social de um país ou de uma região, sucesso é uma coisa diferente da outra. Para países que estão vivendo em sua fase de commodity, o sucesso para eles é ter o que comer. Em países subdesenvolvidos, na miséria, para eles chegar no final do dia e ter um prato de comida foi sucesso. O pai voltar para casa trazendo comida para os seus filhos, ele diz, eu tive um dia bem sucedido. Mas o país começa a melhorar um pouco, começa a ter um pouco mais de estabilidade, e esse país entra na fase de bens duráveis. Então é a fase talvez que você esteja vivendo. Ter sucesso é ter um carro e uma casa. Eu tenho minha casa própria, eu sou um sucesso, eu tenho um carro na garagem. Mas aí o país se desenvolve e ter carro e casa é a coisa mais fácil, os juros baixam, todos podem. E aí a pessoa pode dizer, como eu queria alguém que cortasse minha grama, como eu queria alguém que cuidasse dos meus filhos, como eu queria que alguém limpasse a minha casa. Isso é o que acontece em diversos países, o que é sucesso muda. Um jovem, quando ele casa, ele diz, sucesso é da minha casa cheia de amigos. Ele fica velho e fala, sucesso é da minha casa vazia. Muda. O que é sucesso muda dependendo da tua idade, dependendo da sua classe social. O que é sucesso muda. E você vai deixar a sua perspectiva de sucesso em cima de uma base tão volátil, isso não é sábio. Sábio é você fixar a tua vida sob padrões eternos que não mudam. O senso comum vai dizer que João Batista foi um fracasso, enquanto Jesus está aplaudindo, dizendo que ele foi um sucesso. Mas o contrário pode ser verdade. O senso comum pode estar te aplaudindo, dizendo que você é um sucesso. Jesus pode estar dizendo que você está fracassando. Por isso devemos dedicar tempo
para conhecer a vontade do Senhor e estabelecer os nossos valores sobre bases eternas. Talvez você veio aqui hoje, você está se sentindo um fracassado, porque você está tendo problema com seus filhos, talvez você está tendo problema no teu casamento. Talvez o seu casamento você esteja gerenciando mal o teu casamento. Você teve sucesso na sua vida financeira, mas não se considera um bom pai, um bom marido, ou uma boa esposa, uma boa mãe. Talvez você veio aqui hoje e você sente que ministerialmente você não está fazendo o que Deus te mandou fazer. Deixa eu dizer algo para você. Essa palavra não é para te trazer culpa, é para te alinhar com os propósitos eternos, mas é para te dizer que a graça do Senhor, aquela mesma graça que te alcançou, ela é poderosa para te colocar de volta no trilho, para fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer. Nunca é tarde. Nunca é tarde para que você se arrependa e diga: Senhor, nenhum sucesso paga um fracasso. Eu quero que a minha vida te glorifique por inteiro. Talvez alguma área de sua vida que você abandonou, e acredite em mim, a culpa não conserta nada. Ah, mas eu me sinto tão culpado por eu não ter feito tal coisa. A culpa não produz nada, a culpa só produz dor. Porque esse é remorso, segundo os homens, que causam dor e não traz transformação. Mas o arrependimento, a tristeza segundo Deus conduz ao arrependimento. E arrependimento não é ficar preso na culpa, é mudar. É mudar. É ter transformação na forma de agir. Então, se você sente que a sua vida não está presa em bases eternas, se você está falhando, se arrependa hoje e diga: Senhor, eu quero viver de forma diferente. Eu quero ser fiel a tudo que o Senhor me mandou fazer. Eu quero aprender a ser pai, segundo a Tua palavra. Eu quero aprender a ser uma esposa, segundo a Tua palavra. Eu quero aprender a ser um marido, segundo a Tua palavra. Eu quero aprender a gerir as minhas finanças, segundo a Tua palavra. E Senhor, sobre todas as coisas, eu quero gastar a minha vida diante de Ti. Nem que isso signifique que todas as outras áreas não vão ter tantas oportunidades, mas que eu termine a minha vida dizendo: eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Tenta chegar para um missionário que está num país onde o evangelho é fechado, onde não pode ser pregado o evangelho, e ele está correndo risco de vida. Tente dizer para ele assim: cara, você precisa ir para um lugar que você possa ter mais dinheiro, para cuidar melhor da tua família. Ele vai dizer assim: eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja, nem que isso custe a minha própria vida. Foi perguntado a um pregador no passado se uma perseguição produziria crentes mais fiéis, e ele disse que crentes mais fiéis produziriam perseguição, não o contrário. Deixa eu dizer uma coisa: nós precisamos viver uma vida de fidelidade, nem que isso gere perseguição para nós. O Senhor não está à procura em Tapetininga de uma igreja que entre assim no hype, que todo mundo fale dela e que está tudo bem. Nós não vamos crescer a qualquer custo. O Senhor quer levantar um povo fiel, que Ele possa mostrar para a cidade, dizer: podem olhar para eles vivem de forma fiel, porque o Senhor quer transformar a fibra moral da nossa cidade, Ele quer mudar a nossa região, e Ele vai fazer isso através de cristãos verdadeiros, que disseram: Senhor, o nosso sucesso é fazer a Tua vontade, o nosso sucesso é que o Seu nome seja conhecido, o nosso sucesso é que o Seu nome seja glorificado. Nós temos que viver para isso. Isso é ter sucesso. Eu quero terminar a minha vida, e quando olhar para trás, eu quero olhar para vidas que foram tocadas pelo Senhor, das quais eu pude participar e me alegrar e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor salvou os meus filhos, porque o Senhor salvou essa cidade, porque muitas pessoas foram tocadas por Teu Evangelho. Que a partir de hoje, suas definições de sucesso sejam atualizadas. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero muito que você faça a sua própria oração, porque eu não sei como está a tua vida, eu não sei qual o nível de fidelidade que você está vivendo. Tem muitas pessoas aqui que são sucesso diante de Deus, mas são tão enganadas pelos padrões do mundo que não se sentem assim. Talvez hoje você precise se alegrar no Senhor, deixar o Senhor te mostrar como você tem cuidado bem das coisas dEle. Mas talvez outros de vocês precisam se arrepender e dizer: Senhor, muda a minha visão, eu não quero mais ser influenciado. A pergunta é: quem é que você quer convencer? Você está vivendo para convencer quem? Convencer seu pai, sua mãe, porque eles não te aprovaram nunca, e agora você quer provar que você é alguma coisa para eles? Para o seu irmão mais velho? Quem que você está tentando convencer? Você está tentando convencer gente que até morreu.
Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor não quer que você viva para suprir a expectativa de outras pessoas, o Senhor quer que você viva para suprir a expectativa dEle. Se liberte agora dessa necessidade de ter que provar para alguém que você é alguma coisa. João Batista não provou nada para ninguém, o que ele provou foi que ele terminou decapitado, mas Jesus estava dizendo, Ele é o maior. Você conseguiria nessa noite pedir ao Senhor que o seu coração seja curado? Tem muita gente vivendo debaixo de palavra de pai e de mãe aqui. Pai disse que você era um fracassado quando você era uma criança, você nem tinha feito nada, já foi chamado de fracassado. E você nunca mais se desapegou dessa palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que importa é o que Deus diz a seu respeito. Faça a sua oração, é seu tempo de orar. Enquanto os irmãos cantam, faça a sua oração. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu oro para que você consiga viver uma transformação tão profunda nesta noite, aonde essa canção seja tão verdadeira para você. Você diz: Senhor, eu estou gastando minha vida para Ti. Senhor, tem tantas coisas que eu perdi depois que eu comecei a gastar a minha vida para Ti. Mas isso não é mais com tristeza, é com alegria. Essa é a minha vida, vivida para Ti honrar, para Te glorificar. Eu quero orar por você, para que isso se torne uma verdade para você. Porque se for uma dificuldade servir ao Senhor Jesus, talvez você não tenha nem experimentado o novo nascimento. E talvez hoje você precise tomar uma decisão ao final do culto de entregar a tua vida para Jesus.
se arrepender dos seus pecados, ou às vezes voltar, porque você se afastou dos caminhos dele. Mas deixar que Jesus se torne a tua alegria, o teu prazer. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos. Muitas pessoas aqui, Senhor, se sentindo mal, porque elas se sentem fracassadas. E muitas delas, Senhor, se sentem assim porque olham para as suas vidas em comparação a outras pessoas que nada tem a ver com suas próprias vidas, mas são enganadas pelo padrão da comparação. Senhor, nós oramos para que cada um consiga entender que o Senhor tem um propósito individual para cada pessoa, e nós precisamos ser fiel ao que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor tem uma visão para a nossa casa, para a nossa família. O Senhor quer fazer da nossa família um lugar de cura. O Senhor quer fazer de nós homens a segurança e a estrutura para as nossas esposas. O Senhor quer fazer das esposas o descanso e o cuidado do coração daqueles que estão na casa. O Senhor quer fazer dessa família uma família que, em parceria, propaga o teu evangelho pelo modo de viver. Pai, se existem pessoas aqui que não se enxergam dentro do teu plano, eu peço que a tua graça venha sobre eles agora, trazendo arrependimento e capacitação para te honrar, porque sabemos que não podemos te honrar pelo nosso próprio esforço, mas é a tua graça que nos leva ao lugar de satisfação e de honra. Oramos, Senhor, para que as nossas bases sejam mudadas, para que a base dos nossos pensamentos sobre sucesso sejam completamente atualizadas nessa noite, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, dê sua melhor salva de palmas ao Senhor. E em meio à sua salva de palmas, diga palavras de adoração a Ele, palavras que engrandeçam o nome dEle. Por Ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor. Aleluia. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Eu queria convidar os líderes a vir aqui à frente. Nós queremos terminar essa reunião dando a oportunidade para você que quer receber uma oração, talvez algo relacionado à palavra de hoje, talvez algo relacionado ao que Deus falou com você hoje. Você precisa de uma oração, mas talvez você precise voltar para Jesus nessa noite. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, vivendo em pecado, mas você hoje foi atingido por um espírito de arrependimento, e você foi convencido pelo Espírito Santo que você precisa voltar para a casa do Senhor, e que você precisa entregar a sua vida a Ele. Talvez você precise de uma oração, porque algo em sua vida precisa ser curado, e você acredita no poder da cura.
Esses líderes estão aqui para servir você nesta noite. Você só não pode ir embora precisando de ajuda, sem pedir ajuda. Não permita que o orgulho, que a vergonha te vença. Mas se o seu coração precisa se render diante do Senhor, essa é a sua melhor oportunidade. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia tão incrível, por tua voz que ressoou profundamente em nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Se você precisa de uma oração, você pode vir à frente. Eles estão aqui para servir você. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo final de semana e que sua semana seja incrível na presença de Jesus.